quase toda a gente resvala no despenhadeiro das revelações messiânicas. Se para um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Condição comum, lição 123 do livro Pão Nosso. Então vamos orar. Divino Mestre Jesus, aqui nos reencontramos, Senhor, nesta oportunidade, agradecidos pela Tua presença constante em nossas vidas. Que os Teus mensageiros de luz, os mentores espirituais desta reunião, desta casa, possam se valer da oportunidade para nos auxiliar através das lições e das orientações que aqui serão trazidas. Que possam intuir o nosso irmão que falará para nós o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, nós estamos entrando, o mês mais bonito do ano, setembro. Deve ter um motivo, né, gente? Normalmente a gente fala que o mês mais bonito é o que a gente aniversaria, né? Eu acho que é por isso. Mas também a primavera, nós estamos aí, vamos deixar o inverno e vamos entrar na primavera, né? Mas é um ano muito bonito, é um ano de muitas expectativas. Este mês nós vamos ter como tema central Fonte Viva. E vamos estudar alguns capítulos, né? Fonte Viva é nome de uma colônia espiritual, viu, gente? Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz. Eu ouvi o Haroldo falando isso, ouvi o Raul Teixeira falando isso, que o Emmanuel escreveu esses livros em homenagem a essas colônias espirituais, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. E hoje nós vamos ter o nosso irmão André Brasil, lá do Célia Xavier. Seja bem-vindo, André, né? Ele vai falar para nós sobre possuímos o que damos. Então, nós passamos a palavra para ele. Seja bem-vindo mais uma vez à Casa Grupo Espírita Lares Unidos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão aqui presencialmente conosco para o estudo da noite. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Pode. É com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez nessa casa de oração e de trabalho, acolhendo o gentil convite aí da Dona Mércia, dessa casa, para estudarmos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, sempre com o propósito de ampliarmos o nosso conhecimento sobre nós mesmos, sobre a espiritualidade, sobre o mundo em que vivemos, porque cada um de nós tem os seus desafios, as suas dores da alma, as suas aflições. Cada um de nós nos encontramos em muitas encruzilhadas em que nos sentimos em dúvida sobre o caminho a seguir. Mormente nos tempos atuais, que são cercados de muitos desafios, de muitas atribulações, não é verdade? Então é muito bom estarmos juntos nessa casa que nos acolhe com tanto amor, em que a espiritualidade preparou esse ambiente com tanto carinho, né? Com tanto amor para nos receber
e nós que estamos aqui para usufruir desses benefícios. O nosso desejo é que sejamos capazes de nos conectarmos com a espiritualidade que está aqui presente, em uníssono, para nós endereçarmos os nossos corações e as nossas mentes ao mundo maior, ao Pai Nosso, que vai suprir as nossas faltas, as nossas angústias. Muito bem. Enquanto a espiritualidade nos refaz, né? Porque durante os momentos que nós estamos aqui, ela está operando sobre nós, sobre o nosso campo psíquico, emocional e espiritual. Nós vamos estudar um pouco. E o tema que nos foi direcionado para a noite de hoje, conforme anunciado, é um capítulo do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. No caso específico, é o capítulo 117, que tem o título Possuímos o que damos. Curioso o título, né? No senso comum, nós tendemos a imaginar que aquilo que damos não possuímos mais, né? Se eu dei, se eu doei, isso já não mais me pertence. E Emmanuel já começa com um título provocativo. Emmanuel sempre muito assertivo, preciso nas suas colocações. As lições de Emmanuel são todas circundadas num aspecto de amor fraterno, mas com colocações muito precisas e algumas delas bem incisivas, né? Emmanuel não nos poupa de severas advertências quando nós assim necessitamos. Então, nós vamos começar relembrando esse capítulo. Já que o nosso estudo é em torno desse tema, melhor relembrarmos a lição de Emmanuel. Como nós conhecemos, Emmanuel, nos seus livros de recomendações, ele geralmente começa com uma citação do Evangelho, muitas vezes das cartas de Paulo, algumas vezes do Evangelho segundo o Espiritismo. E no caso de hoje, na carta de Paulo aos apóstolos, né, no capítulo 20, versículo 35, nós encontramos: é mais bem-aventurado dar do que receber. Uma frase de Jesus que nós conhecemos bastante, não é verdade? Ela é bastante conhecida de todos nós que nos dedicamos a estudar o Evangelho. E o que Emmanuel nos traz a esse respeito? Vamos lá. Pode tirar aqui? Mais fácil. Emmanuel nos diz: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo,
e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Como mencionamos, Emmanuel é bastante preciso nas suas colocações. A simples leitura dessa lição nos permite uma compreensão da mensagem que ele quer nos trazer, não é verdade? Ela, no caso de hoje, ela é bastante simples e direta. Ele começa falando de dar recursos financeiros, que é o que nós associamos mais imediatamente com o tema da lição, mas ele estende essa compreensão, esse alcance, essa profundidade a várias outras coisas que nós podemos doar, como o nosso tempo, a nossa boa vontade, os nossos recursos, e enaltece a importância da multiplicação dos bens que oferecemos. Então, nos parece que a lição é bastante clara e bastante simples no seu entendimento. No entanto, a sua aplicação no cotidiano encontra em nossa parte algumas dificuldades. Não é verdade? Ou não? Ou estamos exagerando? Ou será que a lição de Emmanuel é de simples aplicação no nosso cotidiano? Porque, como a doutrina espírita nos ensina, todo conhecimento religioso, ele só tem serventia, ele só tem utilidade quando nós somos capazes de aplicá-lo no nosso cotidiano. O que isso quer dizer? Nas nossas relações em família, com os pais, com os irmãos, com o cônjuge, com os filhos, com os vizinhos, com a sociedade em geral, no nosso ambiente de trabalho. E hoje, as nossas relações se estendem às redes sociais, em que nós alcançamos pessoas que estão em outros bairros, em outras cidades, em outros estados, em outros países. Então, o nosso círculo de influência, ele é muito maior do que era há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, o nosso poder de intercessão era limitado ao nosso cotidiano das relações pessoais. Hoje são muito mais amplos. Não é assim que acontece? Uma mensagem que nós postamos no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, ela tem uma repercussão extraordinária, porque alcança dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas. Hoje, uma das atividades que mais se destacam são dos influenciadores, ou influencers, no termo em inglês. E essas pessoas se propõem a influenciar os demais, né? Essas pessoas se propõem a influenciar as outras pessoas no seu modo de ser, no seu modo de comportar, no seu modo de vestir. E isso influencia todos nós, inclusive a nós mesmos. Não somos influenciados? Às vezes, quando percebemos, nós estamos reproduzindo falas, comportamentos, conceitos de outras pessoas, que não tivemos o cuidado de filtrar, de aprofundar antes de replicar. No que diz respeito à lição de hoje, nós trouxemos aqui 4 reflexões que nos parecem oportunas para alargarmos um pouco mais a compreensão sobre a lição de Emmanuel. Naturalmente, isso não esgota o tema, porque esse tema é muito amplo. O tema dar e doar-se. A própria doutrina espírita encarece esse tema ao ter como um dos seus lemas, né, um dos seus slogans, a frase de Kardec: fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase que é muito repetida no meio espírita, porque ela é muito valorizada nas casas espíritas, na literatura espírita, porque ela deixa transparente a importância que a doutrina atribui à caridade, a tal ponto de Kardec afirmar que fora da caridade não há salvação. Salvação aqui compreendido o conceito de nós evoluirmos, progredirmos, sairmos do comodismo, sairmos da inferioridade, da ignorância em que nós nos encontramos muitas vezes.
Então, dada a relevância do tema, a doutrina nos propõe muitas lições a esse respeito. Nós trouxemos então aqui 4 reflexões, mas longe da pretensão de esgotarmos. Durante essa exposição, sintam-se à vontade, tá? Vamos conversar, vamos dialogar. O estudo em conjunto é sempre muito mais proveitoso e profícuo para todos nós. A primeira reflexão nós intitulamos a doação material, seguindo o próprio ordenamento que Emmanuel nos propõe. Ele começa falando que a primeira coisa que nos lembramos é a questão da doação. Não é assim que ele fala? Olha lá. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança, que é de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. É natural. Quando nós falamos em dar, associamos imediatamente ao recurso financeiro. Nós vivemos numa sociedade economicamente ativa, que se subordina às regras do capitalismo, em que necessitamos dos recursos materiais para nossa sobrevivência, para nossa proteção, para nosso conforto, para nossa segurança e daqueles que amamos, os nossos filhos, os nossos familiares e os demais do nosso convívio. Então nós precisamos dos recursos materiais. Estamos no mundo material e nos submetemos às necessidades materiais. Ou não é assim? Alguém é capaz de viver sem os recursos materiais na atualidade? Antigamente, nos primórdios do nosso processo evolutivo, amanhecia o dia, né? Nós saíamos para caçar e para pescar. Ali nos alimentávamos, convivíamos em aldeia. Mas hoje nós não fazemos isso mais. Nós não saímos de manhã para caçar e para pescar. Nós vamos ao supermercado buscar os nossos alimentos. Vamos a uma instituição financeira para financiar a nossa moradia. Vamos a uma escola buscando instrução para os nossos filhos. Vamos a uma empresa que se propõe a nos fornecer assistência médica, proteção à saúde e assim sucessivamente. Tudo isso em troca de quê? De dinheiro. E para conseguir o dinheiro, o que nós oferecemos? As nossas capacidades, o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação, algumas horas diárias em troca do dinheiro que vai nos proporcionar os meios para obtermos a segurança, o conforto, os recursos básicos essenciais para a nossa existência no plano físico. Então é natural que quando a gente fala em dar, a gente pense automaticamente no dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que ser ajudado. Bom, isso aqui é natural também, não é verdade? Quando a gente tem a possibilidade e a capacidade de doar recursos financeiros ou bens materiais em benefício da alegria, da satisfação, do conforto de outras pessoas, o nosso coração é domado por uma quantidade enorme de alegria e de bem-estar. E geralmente, quando estamos no extremo oposto, ou seja, carentes de que alguém nos ofereça esses recursos materiais, geralmente nos sentimos constrangidos, muitas vezes humilhados, em termos que depender dos recursos alheios. Não é assim que acontece? É natural. Muito bem. Habitualmente, a caridade é tratada como sinônimo de doação de bens e ou valores materiais. Então, geralmente, quando alguém fala de caridade, no senso comum, nós pensamos em dar recursos materiais. Não é assim? Quando nós estamos dando recursos, seja dinheiro, seja bens, roupas, utensílios, que alguém precisa, automaticamente, no senso comum, nós entendemos isso como um ato de caridade. Ou não é assim? Não é isso que acontece? Então, termos como fazer caridade, praticar caridade, são expressões comuns.
nós pensamos assim, eu vou fazer caridade, eu vou praticar caridade, como sinônimo de dar algum bem material. Vocês convivem com isso naturalmente? É assim que acontece. Até bastante comum a gente assumir compromissos, como relembrando um pouco do nosso passado de barganha com o divino, né? com Deus. Se eu ganhar isso, eu vou dar aquilo para caridade. A gente fala assim, né? Para caridade. Para uma entidade filantrópica, para alguém que está necessitando. Se eu ganhar na loteria, eu vou dar 10%, né? O dízimo, para caridade. Não é assim que a gente fala? Será que isso é caridade mesmo? Então, nós gostaríamos de trazer como primeira reflexão a seguinte conclusão: doações materiais são importantes e sempre produzem efeitos benéficos. Inequívoco. Quando alguém tem fome, a primeira coisa que ele necessita é saciar a sua fome. Se alguém não tem abrigo para suportar as intempéries da natureza, hoje, por exemplo, choveu muito, se a gente não se proteger, nós vamos molhar. Com isso, podemos adquirir uma gripe, né, uma pneumonia, etc. Então, todo recurso material que se possa dar em benefício de alguém, sempre é proveitoso, sempre é útil, porque existe muita carência no mundo, existe muita necessidade, e a distribuição de riquezas, ela não é homogênea, longe disso, né? Ela é muito desigual e muito heterogênea. Então, existem algumas pessoas que têm muitos recursos e outras, a grande maioria, tem carência desses recursos. Então, é bom que fique claro que no entendimento da doutrina espírita, e aliás, isso está muito claro no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo muito rico que Kardec dedica ao estudo dos bens materiais e dos bens morais, e traça comparativos muito interessantes que nós recomendamos a leitura. Então, quando se fala que existem vários tipos de caridade e o ato de dar bens materiais não é necessariamente uma caridade, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso não é a essência da caridade, nós espíritas não estamos desfazendo do valor, da importância e da necessidade de doarmos recursos materiais que dispusermos em benefício daqueles que necessitam. Isso é importante, isso é necessário, isso deve ser praticado sempre que possível. Aliás, em todas as casas espíritas, nós encontramos departamentos, núcleos, coordenações destinadas à área de assistência social, né? Muito comum, campanha do quilo, a sopa, a cesta básica, roupas, porque isso é importante. Ponto pacífico. Tudo que nós dissermos daqui para frente não desmerece a importância da doação de bens materiais e a necessidade de que nós nos dediquemos a isso sempre que possível. Está claro? No entanto, podem também representar mero ato externo, não constituindo verdadeira caridade. O que nós estamos querendo dizer com isso? Quando eu dou algo, algum benefício material, seja recurso financeiro, seja bens materiais, com o propósito de ser reconhecido, com o propósito de ser valorizado, isso aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade, mesmo que tenha o valor do bem material, e sempre tem, nós não podemos considerar isso como uma caridade. Isso é uma doação que é importante, que é necessária, mas não é necessariamente uma caridade. Caridade é algo muito mais profundo, é algo muito mais amplo em que vamos conversar um pouco sobre isso. Está claro, então, a distinção que a doutrina espírita faz a respeito das doações materiais? São necessárias, importantes e devem existir em todos os momentos da nossa vida que forem possíveis. 2, isso é caridade?
Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de quê? Depende da intenção. Do que me move quando eu faço essa doação? O que me move é o reconhecimento público? O que me move é ser enaltecido com, o André é muito bonzinho, André é caridoso, não é mesmo? Então, como diz Jesus, eu já tive aqui o reconhecimento pelo que eu fiz. Não tem valor nenhum além disso. Vocês concordam com isso? Ou existe uma discordância? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Porque esse é o primeiro ponto do nosso estudo, mas ele não exaure o estudo, mas ele é fundamental. Pois não? O exemplo arrasta. Às vezes a pessoa não está nem pensando aquilo, viu um doano sem a necessidade, só para atender a pessoa para aparecer, uma outra pessoa que vê, não, eu posso fazer isso também, você entendeu? Sim. Agora o caminho que ele vai tomar, a gente não tem jeito de definir. Como é que é o nome do senhor? Wilson. O senhor Wilson, se eu tiver errado, o senhor me corrige, está destacando o poder de contágio dos atos que nós praticamos. Quando nós praticamos um ato de doação de bens materiais, mesmo que ele não esteja envolto nos sentimentos mais nobres da verdadeira caridade, ele sempre tem também o poder de contagiar, de contaminar, de estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Não é isso? Perfeito. Nós vamos até explorar isso um pouquinho mais. Muito bem. Então, a nossa primeira conclusão é essa. Sobre a visão espírita, bens materiais são importantes, são fundamentais para a nossa existência no plano físico. Mas eles, por si só, não representam a verdadeira caridade. Precisa ter algo mais profundo. Aí vamos para o capítulo 2, caridade moral. E o que Emmanuel nos fala? Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiado de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade de alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade, que é um pouco do que o seu Wilson estava falando. Aquilo que nós fazemos em benefício dos outros sempre tem um efeito multiplicador. Sempre tem o efeito de despertar nos corações daqueles que estão no mesmo ambiente o mesmo propósito, porque o bem irradia, o bem contagia, o bem proporciona o bem a todos que estão à sua volta. Então, para relembrar um pouco mais dessa questão que transcende ao bem material, que muitas vezes está associado, mas não necessariamente ao bem material, nós gostaríamos de lembrar um pequeno trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que é considerada por muitos a síntese da verdadeira caridade, a síntese do verdadeiro amor. E o que o Paulo nos disse? A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Quanto adjetivo Paulo associou ao verdadeiro sentido da caridade. Então nós vemos que a caridade é muito mais amplo do que o gesto de doar bens materiais. Transcende a dimensão material e alcança a dimensão moral e espiritual. Interessante que nós vermos que Paulo não fala na doação de bens materiais. Compreenderam então a diferença? Muitas vezes os atos que eu pratico, a forma de falar, a forma de ouvir, a forma de comportar,
são formas de expressar caridade. E nesses atos não existe nenhum recurso material envolvido. Por isso que a caridade, no seu sentido verdadeiro, no seu sentido profundo, ela transcende a materialidade. Ela alcança a essência do nosso ser. É como nós fazemos as coisas e não necessariamente o que fazemos. Eu posso doar um copo de água para quem tem sede. Isso tem um valor extraordinário sobre a ótica material. Mas eu posso doar isso como uma forma, uma obrigação, ou posso doar com carinho, com amor, pensando que essa água vai matar a sede de alguém que está necessitado. Então, esse copo de água, esse ato material, ele é envolvido num gesto no campo energético muito mais amplo e até muito mais benéfico do que a própria água no sentido material. Compreendemos? Como que a caridade transcende a materialidade? Em diversas traduções do Evangelho, a palavra caridade é sinônimo de amor. Aliás, na própria carta de Paulo, nós encontramos algumas traduções do Evangelho como caridade e em outras como amor. Já perceberam? Porque, no seu sentido mais profundo, caridade é a verdadeira expressão do amor. São a mesma coisa, são sinônimos. Então ela representa esse movimento em benefício do próximo. É o ato que eu deixo de pensar em mim e penso no outro. É aquela fração de segundo em que eu pratico um gesto, seja ele material, seja ele moral, em que eu me desprendo do meu eu e naquele momento, naquele ínterim, o outro é mais importante. Então, quando eu pego um copo d'água e dou por obrigação, porque alguém me mandou, né? Porque a dona Messi falou assim, ó, leva esse copo d'água ali, eu sou obediente, eu levo o copo d'água. É um ato mecânico, que tem valor, porque essa água vai matar a sede de alguém. Mas se eu pratico esse ato, tendo o cuidado de ver que o Lúcio está com sede, ô Lúcio, você está com sede? Você quer um copo d'água? Primeiro, eu tive a sensibilidade de prestar atenção no que ele está precisando. Tive o cuidado de perguntar se é isso mesmo que ele quer. Tive o cuidado de satisfazer a sede dele. Perceberam a diferença? É completamente diferente. Essa é a verdadeira caridade. É o ato de desprendimento do que eu sou, do que eu quero, do que eu penso, do que eu tenho e dedico ao outro. Eu gosto de usar essa analogia, eu uso em alguns estudos, pode parecer repetitivo, mas eu acho muito importante. Vocês já assistiram, quem assistiu aquele filme Avatar? O primeiro, né? Porque agora já tem um segundo, né? O segundo eu não assisti, mas estou vendo que algumas pessoas assistiram. No filme Avatar, aqueles seres que são habitantes nativos, né? O povo nativo daquele orbe interestelar, eles têm uma forma de se referir ao outro quando tem esse sentimento profundo. Você se lembra? Que um diz para o outro, olhando o outro. Vocês lembram? O que fala? Eu vejo você. Né? Às vezes a gente fala assim, eu te amo, ou eu gosto de você. Esses seres falam assim, um olha no olho do outro e fala, eu vejo você. Quer dizer, eu enxergo você. Nesse momento, o meu consciente, a minha razão, a minha essência, tira o foco de mim mesmo e desloco para você. Eu estou vendo você, eu estou enxergando você. Você é importante para mim. Vejam como esse ato é um ato da verdadeira caridade. É quando eu sou capaz de deslocar o centro da minha atenção, o centro dos meus recursos, o centro das minhas capacitações em benefício do outro, sem esperar nada em troca. E isso pode ser um bem material, mas pode ser um gesto, uma palavra, um sorriso, uma gentileza.
Concordo? Tem eu estou de olho aqui no tempo, nós ficamos conhecendo, eu falo, nós é porque a minha família, eu tenho um irmão, nós somos 6, o segundo irmão, eu sou o mais velho, depois de mim ele é comerciante, no ramo de padaria, muitos anos. E ele, eu não sei como, ele ficou conhecendo, ou essa pessoa ficou conhecendo, ele é um padre, Padre Jairo. Padre Jairo é muito conhecido, ele já desencarnou algum tempo atrás, muito conhecido numa certa região de Belo Horizonte. E o Padre Jairo, dentre muitas atividades, ele é franciscano, então, dentre muitos gestos, muitas práticas, ele era muito respeitado. Ele e admirado. Ele tinha um hábito que ele fazia assim. Uma vez eu estava na padaria com meu irmão, logo no começo, que eu não sabia, ele entrava lá, o Renato. Ele, assim, né, falava alto, gesticulava, abraçava todo mundo. E sempre ansioso. Chegava e saía rápido. Renato, pega esse pão para mim aqui. Pega aquele ali, aí pega essa rosca para mim e tal. Aí fazia uma cesta e saía. Aí eu fiquei olhando aquilo. Renato, presta atenção para você ver. Aí ele pegava aquela cesta de pão, ia numa flora que tinha do outro lado da rua. Chegava lá para a senhora, que é a dona da flora, e falou assim, ó, o Renato ali mandou esse pão para você. Aí pegava assim, ó, me dá esse vaso de flor aqui. Aí pegava o vaso de flor, ia no outro comerciante, na outra pessoa, e falava, ó, fulana mandou isso aqui para você. O que ele estava fazendo? Estimulando a sensibilidade, o carinho, o respeito. O gesto material que existia ali era só um símbolo. O que importava era as pessoas se sentirem valorizadas, vistas. Eu vejo você. Você é mais do que um comerciante de pães, você é mais do que um comerciante de flores e plantas. Compreendemos? Como que nós temos a capacidade de exercer a verdadeira caridade? Por isso que o ato de dar um bem material pode ser um ato de caridade e pode não ser. Depende de quê? Depende da minha intenção, o que eu estou buscando com isso, o que me move. É um ato de vaidade e egoísmo ou é um ato de sensibilidade, de carinho, de atenção, de respeito com o outro? Não é mesmo? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta para os espíritos qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual Jesus assim entendia. Não é? E Kardec falou assim, Kardec era muito também, né? Ele falou com os espíritos, qual que é o sentido da caridade? Mas eu não quero saber o seu, eu quero saber o que Jesus queria dizer com caridade. Qual que é o verdadeiro sentido da caridade? Vocês lembram o que os espíritos responderam? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que nós espíritas, para facilitar o entendimento, a gente chama de BIP, né? B de benevolência, I de indulgência, P de perdão. BIP, fica fácil decorar, né? Viram que aqui em nenhum momento fala em dar recursos materiais? Fala em benevolência para com todos, a forma como eu vejo o outro. Eu vejo o bem no outro. Eu vejo o Deus que existe no outro. E não as coisas ruins, negativas que todos nós temos. Que é o contrário das redes sociais hoje, né? A gente pega, fala lá, olha, o Lúcio tem um óculos feio. Aí, não importa, eu vou lá e coloco que o óculos do Lúcio é feio, que é desatualizado, não é mesmo? Que é antigo, não é assim? Aceita doação, né? Então, assim, nós temos essa sensibilidade acurada que o mundo moderno nos estimula de ver o defeito do outro. Não é mesmo? De ver as imperfeições do outro. E mais do que isso, de destacar a imperfeição do outro. Quando Jesus nos falava para ter benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Isso é a verdadeira caridade. Muito bem. E é uma frase de Emmanuel, para sintetizar, Emmanuel nos diz que a caridade é o amor em ação. É quando eu faço amor, quando eu pratico amor, quando eu exerço amor. Isso é caridade.
é o amor em movimento, em circulação, em ação, em atividade. Terceira reflexão, mordomo de Deus. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas a fim de que, em da ação permanente, se multiplique em infinito. Não é isso, Wilson? Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Então, nenhum recurso tem proprietário. Na visão da verdadeira caridade, nenhum recurso material tem proprietário. Nós estamos aqui transitoriamente, de passagem. Não vamos levar nem o próprio corpo que usamos. Não é mesmo? Somos apenas usuários. Aqui há uma dificuldade imensa da nossa parte em compreender isso e muito mais em aplicar. Porque nós precisamos dos recursos materiais para viver. Nós precisamos dos recursos materiais para sobreviver, para ter conforto, segurança. Mas nós não precisamos ter a ilusão de propriedade. E é difícil para a gente distinguir uma coisa da outra, porque nós associamos os bens materiais à segurança. Nós aprendemos no mundo material que os bens materiais vão nos dar segurança de ter um bom plano de saúde, de ter uma boa casa, de ter uma roupa digna, não é assim? De ter boa educação para os nossos filhos. E nós costumamos interpretar isso, introjetar isso nas nossas ações como propriedade, como segurança. E aí nós escorregamos. E é difícil a gente delimitar claramente essas fronteiras, vocês não acham? É muito difícil. Por isso que Jesus diz que é mais difícil, né? Um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fundo de uma agulha, né? E é mesmo. Por quê? Porque a sedução do poder, e nós vivemos hoje no mundo do poder e da fama, no mundo do dinheiro fácil, do mundo do dinheiro que é obtido simplesmente, às vezes, através de postagens, através de denegrir o outro, de multiplicar a fama das outras pessoas. Então, não é fácil. Mas nós só podemos dar o que nós possuímos. É claro, né? Nós só podemos dar o que nós possuímos. E o que nós possuímos de verdade é o que nós somos. Porque os recursos materiais não são nossos. Na verdade, não são nossos. Por isso que a verdadeira caridade é quando eu dou o que eu sou e não o que eu tenho. Eu sou o quê? Uma pessoa gentil, atenciosa, cuidadosa, respeitosa. Se eu dou isso, eu estou sendo caridoso. Porque dar recursos materiais não é caridade, porque esses recursos materiais não me pertencem. Como diz Emmanuel, nós somos mordomos de Deus. Compreendemos então a distinção que Jesus nos faz? Nós precisamos a ser verdadeiramente caridosos, ou seja, dar aquilo que somos. E o que nós somos? O que eu sou em essência? Eu preciso acumular virtudes para ter o que doar. Senão eu vou ter um baú vazio, né? Eu não sou gentil, eu não sou educado, eu não sou respeitoso, eu não sou dedicado, eu não sou disciplinado, eu não sou trabalhador, eu não sou voluntário. Então o que eu vou doar? Se eu não tenho nada. Porque isso é o que eu verdadeiro possuo. Isso é que eu vou levar para o plano espiritual quando eu desencarnar. Isso é a minha essência. Então eu só posso dar o que eu tenho. Aí a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: que tens? Né? Vamos lembrar de Jesus de novo? Na multiplicação dos pães? Quando lá na festa, né, que foram correr atrás de Jesus. Tem muito mais gente do que a gente imaginava. Está faltando pão e peixe. Foram pedir Jesus para fazer um milagre, né? Mestre, o que faremos? O que Jesus disse? Que tendes? O que você tem? Quer dizer, Jesus estava pronto para multiplicar, né, Sr. Wilson? Para multiplicar. Mas ele pergunta o que eu tenho para multiplicar.
Então, quando nós estamos diante do mundo, o que Jesus pergunta é: o que tens? Eu multiplico, eu te ajudo a multiplicar, mas me diz o que você tem, o que você está oferecendo? Que eles falaram com ele: nós temos tantos peixes e tantos pães, né? Falei: então deixa que eu multiplico. Mas ele pergunta: que tendes? O que eu tenho para dar? Da mesma maneira, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele falou? Sai daí, Lázaro, sai do túmulo. Ele não foi lá buscar o Lázaro, ele falou com o Lázaro: sai, você tem que vir até mim, anda, levanta. Então todos nós temos que ter algo para dar. E o que eu estou pronto para dar? O que eu tenho em essência? O que está no meu bolso? A carteira não me pertence. A carteira é um bem que eu adquiri com meu trabalho, honesto, digno, e que vai ser útil enquanto eu estiver aqui. Mas eu não vou levá-la para o plano espiritual. Ela não me pertence, o que me pertence é o que eu sou em essência. Esse é o ensinamento. Nem tão pobre que não possa dar. Exatamente. O Lúcio está lembrando que ninguém, como é que é mesmo? Ninguém é tão rico que não precise de algo e nem tão pobre que não possa dar algo. E é verdade. Porque esse precisa e dar está relacionado ao que nós necessitamos mesmo, na essência, como seres, né? Muito bem. Então, os recursos da natureza não possuem valor intrínseco. O seu valor está associado ao mérito que damos a eles e ao uso que fazemos dele. Então, quando eu dou um copo de água, qual o valor de um copo de água? R$1, R$2? Qual o valor de matar a sede? Com carinho, com atenção, com sensibilidade. Então, os recursos materiais, o valor dos recursos materiais estão associados à sua utilidade, conveniência e à forma como eu usufruo desses recursos materiais. Quarta reflexão, o desafio da atualidade. Então, qual que é o nosso desafio atual? Agora que já compreendemos um pouco mais o que é a doação material e o que é a verdadeira caridade. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, o Espírito de Verdade diz o seguinte: cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Tão claro e aplicável no mundo atual, né? Claro que a nossa virtude é o desenvolvimento intelectual, o progresso científico, o avanço das ciências extraordinário, inimaginável que nós iríamos alcançar. E o nosso vício é a indiferença moral. Quanto mais avançamos tecnologicamente, materialmente, mais indiferentes nós ficamos em relação à verdadeira necessidade do outro, em relação ao verdadeiro sentido da caridade. Então, a insensibilidade, nós vivemos numa sociedade altamente conectada tecnologicamente e altamente desconectada socialmente. Nós nunca tivemos tão conectados, né? Nós nos conectamos agora em fração de segundo. Quero conversar com a minha filha, com meu filho, com meu irmão, com não sei o quê. Minha esposa está aqui, o nosso filho mais velho está viajando agora, está lá na Costa Rica a trabalho. A gente sai daqui, daqui a pouco a gente chama ele no WhatsApp e já vê para ele, conversa com ele. Nunca tivemos tão conectados, fácil, né? Mas nunca tivemos tão desconectados. Outro dia eu peguei um táxi e o motorista, muito simpático, estava conversando e falou assim: olha, coisa impressionante. Eu sou separado, meus filhos já são adultos, então eu vivo sozinho. Trabalho aqui com esse carro, chego em casa, tem uma pessoa que trabalha lá para mim, eu mando mensagem, ligo para ela, oriento,
Chego em casa, eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu peço aqui, eles entregam na minha casa. Há pouco tempo atrás eu tive que enfrentar fila de banco para sacar dinheiro, hoje eu pego smartphone, pago as contas, tá, eu transfiro. Faço tudo o que eu preciso hoje com smartphone. E não tem tempo para nada. Eu fico impressionado que não sobra tempo para nada. Eu ficava imaginando que ia sobrar tempo para mim, não sobra tempo para nada. Fico lembrando do meu cunhado, ele aposentou recentemente, ele fala assim, ó, depois que eu aposentei não sobrou tempo para nada, eu não tenho tempo para fazer mais nada. Então, nós vamos substituindo as nossas atividades por outras. A vida vai substituindo as nossas necessidades. Então, o importante é como nós vivenciamos e não o que vivenciamos. Então, nós vivemos nessa sociedade líquida, caracterizada pelo Bauman, sociólogo, essa sociedade que tudo é mutável, tudo é transitório, tudo é pueril, tudo é volátil. O que vale hoje, amanhã já não vale mais. O que é importante hoje, amanhã já não é mais importante. E as relações vão ficando para trás, e as responsabilidades vão da mentalidade de cada um. Os padrões de comportamento já não são mais regras sociais, cada um tem o seu padrão de comportamento. Como nós espíritas nos comportamos nesse mundo atual? Esse é um desafio. Como nós vivenciamos nesse mundo atual? Que nós temos tantas dúvidas, tantas incertezas, tantos dilemas familiares, particulares, mas nós temos uma missão a cumprir como espíritas, como cristãos. E como nós estamos vivenciando isso? Último slide, depois eu vou usar os minutinhos finais para um pequeno vídeo. De novo, Emmanuel, né? Emmanuel é muito preciso. Eu gosto muito dessa definição dele, olha que bacana. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Ele faz aqui uma brincadeira com as 4 operações aritméticas, né? Somar, diminuir, multiplicar e dividir. E o que ele fala que é caridade? Tudo que eu posso fazer para somar alegria. O que eu posso fazer para somar alegria para os outros? Sem julgar, sem perguntar, eu posso somar alegria para alguém? Isso é caridade. Eu posso diminuir males? De alguma forma. Às vezes são recursos materiais, mas na grande maioria das vezes não são. Multiplicar esperança. Vivemos um mundo sem esperança, e a doutrina espírita é a doutrina da esperança. Nós vamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, desde que nos esforcemos para isso. E por último, dividir a felicidade. Eu posso dividir a felicidade divina para outras pessoas? Estender essa felicidade a outros? Veja que aqui também Emmanuel não fala de bens materiais. Às vezes, um copo d'água é aumentar a alegria, somar a alegria, né? Às vezes, um copo d'água é diminuir males. Só que é visto sobre uma outra forma. Não é apenas dar um copo d'água. Eu estou diminuindo um mal que você está passando, que é uma sede. Eu quero é diminuir o seu mal, a sua tristeza, a sua angústia, o seu sofrimento. Essa é a verdadeira caridade. Bem, gente, eu gostaria de encerrar passando um pequeno vídeo. É um vídeo simples, não é espírita, mas que nos ajuda bem a entender um pouco dessa singeleza, dessa simplicidade da verdadeira caridade. Antes, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma coisa a acrescentar, algum comentário, alguma explicação que ficou indevida ou meia duvidosa, porque o nosso objetivo aqui é trazer entendimentos sobre a verdadeira caridade. Da doutrina espírita, né? Qual que é a nossa obrigação
divulgar o Espiritismo, para tirar as pessoas desse envolvimento que estão tendo, que está virando todo mundo de pouco pela mídia, equipamento, né? Então fica difícil. Pois é, senhor Lúcio, agora você está falando isso, eu estou lembrando. Eu não tenho certeza. Se eu tiver errado, vocês me perdoem. Me parece que foi o Leon Denis, mas se não foi, é outro espírito. Diz que o melhor bem que podemos fazer é divulgar o Espiritismo. É mostrar para as pessoas os fundamentos da doutrina espírita, o entendimento da doutrina espírita, que é a doutrina da esperança. A doutrina que todos nós somos iguais e todos nós alcançaremos a paz e a felicidade um dia. Sim, tudo que está próximo de nós, né? É. Muito bem, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essas reflexões sejam úteis e que a gente continue pensando no assunto. E eu vou encerrar passando esse videozinho, que eu espero que seja. Vocês estão vendo? Aí eu ia colocar. Vou pegar o áudio aqui. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. You don't want that? You take it back. Hey, hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want to do something. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. Choose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. Yeah, you shouldn't have spent the money.
Actually, I came and paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. Simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy to you. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Muito obrigado, gente. Muita paz para todos. Câmbio. Voltou aí, o Stanley? Podemos prosseguir? Para o encerramento, né? Eu conheci esse vídeo, já havia visto, viu, o André Brasil, né? Está na internet, né? É um vídeo que emociona toda vez que a gente vê, né? Difícil não se emocionar com ele. Porque ele traz essa prática e pessoas desconhecidas que não se interessam por conhecer um ao outro, mas sim simplesmente pela prática do bem, né? O André Brasil trouxe para todos nós várias e seríssimas reflexões. Eu acho que a gente sobe aí um patamar em relação à compreensão da caridade, né? Ela não se resume apenas em fazer a sopa, em distribuir a roupa, em ir, etc., as questões materiais. Mas ela é muito mais que isso. É muito mais que isso. Porque, às vezes, a gente, por não compreender esse sentido profundo, a gente restringe o nosso olhar perante a prática do bem, aquilo que o outro está fazendo. Mas tudo bem. Agradecemos mais uma vez ao André, viu, André? Por ter saído de sua casa, sua esposa, que está aí do seu lado, né? Acompanhando, por esses momentos importantes. Sei que você, como bem disse, não fechou nenhuma questão, pelo contrário, abriu várias possibilidades, né? E trouxe algumas dúvidas que são necessárias para o nosso próprio crescimento. Agradecemos a você, o seu carinho, e esperamos contar mais vezes com você aqui conosco. Na próxima semana, dando sequência à Fonte Viva, né, que é o tema do mês, nós vamos ter Fé Inoperante com o nosso irmão Marcos Linke. Segundo o que está aqui para o dia 12, né, que é a semana que vem. E tem muita coisa bonita esse mês, hein? Que eu não vou revelar, não. Só vou revelar na semana que vem o outro, né? Porque aí a pessoa tem que vir aqui ouvir. Nós vamos interromper aqui a nossa reunião, porque a gente quer despedir da turma que está em casa, né, Stanley? Depois nós temos alguns recados e a gente pede que vocês permaneçam um pouquinho mais, só para a gente concluir, caso o nosso irmão André Brasil queira se retirar depois da oração com sua esposa, fiquem à vontade, viu? Ou então aguardar até o final, nós também teremos o trabalho de paz. Então vamos juntos, dessa vez muito mais agradecidos, né, com este estudo que nos trouxe várias reflexões para o nosso dia a dia, que possamos interiorizá-los na medida da nossa boa vontade em querer colaborar com um mundo melhor, onde todos sairemos ganhando, não há dúvida. Muito obrigado, Jesus, que a caridade represente para todos nós um grande objetivo. Que assim seja.